O Instituto Nacional do Câncer estima mais de 6.500 novos casos de câncer no ovário no ano de 2022. Porque possamos entender mais sobre essa doença. E para isso, convidamos a doutora Maria Helena Rangel, oncologista, para nos explicar sobre esse câncer no ovário. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade, uma alegria tê-la conosco. Bom dia, obrigada pelo convite. Doutora Maria Helena, vamos começar de uma forma bem simples mesmo, para chegar para essas mães. O que é câncer no ovário? Então, quando a gente está falando de câncer de ovário, a gente está falando de um tumor que foi iniciado no ovário. E aí, a gente tem 3 tipos principais de câncer de ovário. Ele pode ser do tipo epitelial, que é 95% dos casos. Ele ainda pode ser do tipo estromal, que são aquelas células que produzem os hormônios, ou ele pode ser das células germinativas. Quando a gente fala de câncer de ovário, a maior parte das vezes a gente está falando dos tumores epiteliais. E aí eu acho até para ficar mais fácil, a gente vai focar o nosso raciocínio hoje nos tumores epiteliais mesmo, sabe? Quando a gente está falando de tumor de ovário, é aquele que iniciou no ovário. A gente também pode ter tumores do trato gastrointestinal, tipo estômago, que dão metástases para o ovário, mas esse não vai ser o nosso foco de hoje, não. Bom, vamos ficar no epitelial, então. Como que o câncer de ovário epitelial, nesse caso, ele é tratado? Para a gente tratar um câncer de ovário, a gente está falando de 2 ferramentas básicas que a gente não consegue abrir mão, tá? Então, o tratamento essencialmente ele é cirúrgico ou com quimioterapia. A gente tem outras drogas hoje em dia que estão em desenvolvimento, que a gente consegue usar, que são as terapias de manutenção, mas a gente consegue mesmo oferecer um tratamento efetivo com cirurgia e quimioterapia, e dessas a gente não pode abrir mão. A manutenção bem personalizado, sabe? Bem individualizado. Mas, doutora, quando ele é descoberto no comecinho, né? Porque quando é descoberto mais tarde é mais complicado. Então eu queria perguntar para a senhora assim, primeiro a prevenção, como prevenir? E a prevenção nos faz detectar sempre no começo, se tiver doente? Então, qual que é a questão do câncer de ovário? Diferente do câncer de colo uterino, por exemplo, que a gente tem uma maneira de prevenir mesmo, que eu vejo uma lesão que ela é pré-cancerígena, que eu consigo intervir, que tem a vacina, inclusive, no câncer de ovário a gente não tem. Então, eu não tenho vacina. E eu não tenho uma maneira de fazer uma prevenção específica para tumor ovariano. A gente pode agir em medidas que são medidas que interferem no risco. Então, por exemplo, um fator de risco de câncer de ovário é a obesidade, por exemplo. Então, a gente pode manter uma rotina saudável, com controle de peso, com atividade física, para prevenção também do câncer de ovário. Acaba que tanto a alimentação saudável quanto a atividade física vão ser medidas que vão ser as medidas de prevenção de uma gama enorme de tumores, de cânceres. Então, por isso que a gente sempre recomenda. Mas especificamente para câncer de ovário, eu não tenho uma medida assim que fala assim, olha, essa é a grande medida para poder fazer a prevenção. São mais medidas gerais, tipo controle de peso. Existem alguns outros fatores, por exemplo, fatores reprodutivos e hormonais, assim. Então, mulheres que têm filhos, mulheres que têm mais de um filho, por exemplo, elas têm uma proteção em relação ao tumor de ovário. Usar anticoncepcional também garante uma proteção em relação ao câncer de ovário. Mas são medidas que, assim, a gente não vai poder recomendar que ninguém tenha filhos para se prevenir do câncer de ovário, por exemplo. Então, são medidas que são mais gerais. Se fosse para a gente falar de uma efetiva prevenção do câncer de ovário, eu falaria para a gente ter essa questão de fazer atividade física e de ter uma alimentação saudável. Eu queria só fazer uma ponderação, porque aquelas mulheres que têm uma história familiar de câncer de mama, de câncer de ovário, são mulheres que vale a pena ter uma avaliação médica mesmo, ter uma consulta médica para poder se estratificar esse risco. Porque existem algumas mutações, as 2 clássicas, BRCA1 e BRCA2, são mutações, e essas sim são genéticas, que podem estar relacionadas com o aumento do câncer de ovário, com o aumento do risco de desenvolvimento de câncer de ovário. E aí, para aquelas mulheres que têm na família já a história de BRCA1 mutado, de BRCA2 mutado, vale a pena uma avaliação médica, em alguns casos uma avaliação genética, para a gente poder discutir uma prevenção individualizada para aquela mulher. Entendi. Doutora, assim como a mulher deve fazer
anualmente a prevenção de câncer de útero e fazer os exames e colher material, no câncer de ovário também? A gente não tem essa estratégia. Isso que a senhora mencionou, de fazer todo ano, isso é o que a gente chama de rastreio, né? Então, é quando a gente consegue fazer, especificamente do colo uterino, a gente consegue fazer prevenção, mas o rastreio é quando a gente pega mulheres que estão assintomáticas e que a gente consegue flagrar a doença numa fase muito inicial e numa fase que a gente consegue oferecer a cura. A gente tem o Papa Nicolau, que é do colo uterino. Para o ovário, eu não tenho um método. Então, eu não tenho um exame que é um clássico que eu deveria pedir para todo mundo e que me garante esse benefício. Então, como que funciona efetivamente para o tumor ovariano? Todas as mulheres, elas devem fazer uma consulta ginecológica anual para a vida, assim, para a saúde da mulher mesmo. E aí, nessa consulta, a gente consegue garantir um exame físico, a gente consegue garantir uma consulta médica que nos direciona para exames específicos, que nos direciona para suspeitas específicas que nos fazem, às vezes, fazer um diagnóstico precoce, sabe? E é o que a senhora falou antes, de pegar a doença numa fase que ela está ainda assintomática, de pegar a doença numa fase que ela está ainda muito inicial. E isso faz todo sentido para a gente conseguir tratar para a cura essas mulheres. Mas eu não tenho exames, igual a gente tem o Papa Nicolau, eu não tenho um exame específico para ser recomendado, feito para todas as mulheres com o intuito de diagnóstico de câncer de ovário, não. Claríssimo. Doutora Maria Helena, chegou uma pergunta aqui no chat e a pergunta é assim: quem tem a síndrome do ovário policístico está mais exposta a ter essa doença, a desenvolvê-la? Essa pergunta é uma pergunta até assim, interessante, porque de uma maneira geral, quem tem a síndrome do ovário policístico, o tratamento é o uso de anticoncepcional hormonal, que é o oral, perdão, o uso de anticoncepcional oral. E o uso do anticoncepcional, ele vai proteger contra o câncer de ovário. Então, acaba que, assim, só a síndrome do ovário policístico, ela não é o suficiente para te deixar mais exposta ao câncer de ovário. Mas a infertilidade, e o tratamento contra o ovário policístico te protege. Então, acaba que a gente vai ter um fator de confusão aí na questão da síndrome. E assim, quais são as consequências desse tipo de câncer? O tumor ovariano, de uma maneira geral, história natural da doença, ela é uma doença bem abdominal, então ela fica bem confinada no abdômen, sabe? Então, se a gente não trata essa doença, a mulher ela pode ter ascite, que é aquela barriga d'água, tem muita dor abdominal, pode ter obstrução intestinal. Então, o tumor ovariano não tratado, ele é um tumor que tem, assim, a gente fala que é uma morbidade, sabe? Ele piora muito a qualidade de vida dessa mulher. Então, por isso que todas as vezes que tiver um mínimo de suspeita, a gente tem que investigar. É interessante eu colocar que os sintomas mais comuns do tumor ovariano precoce, normalmente eles não são associados com câncer de ovário, porque eles estão muito mais associados com outras doenças. Mas é importante que quando a gente olha uma mulher, o tumor epitelial de ovário, ele é mais comum em mulheres mais velhas. Então, aquela mulher com mais de 50 anos, que tem outros fatores de risco e que começa a ter sintomas urinários, por exemplo, que são muito recorrentes, essa mulher ela tem que ser vista com um olhar mais atento, assim, não é só atribuir a uma infecção urinária, por exemplo, e deixar, mas se o sintoma é recorrente, ele tem que ser amplamente investigado. Doutora Maria Helena, chegou outra pergunta no chat. Por que o câncer de ovário é conhecido como o câncer silencioso? Porque ele só dá sintoma quando ele está numa fase mais avançada. Então, assim, quando a gente olha as nossas taxas de diagnóstico, a gente vê que as mulheres, para classificar um tumor, só para contextualizar, a gente sempre fala que ele é estádio 1, 2, 3 ou 4. Aí, sendo bem simplista também, estádio 1, tumor bem localizado, estádio 2 ainda localizado, o estádio 3 ele já venceu aquela localidade ovariana, então ele é um tumor mais avançado, mas ele ainda não é metastático. Estádio 4, um tumor metastático. Nos tumores do ovário, a gente normalmente faz o diagnóstico ali no estádio 3 e 4. Então a gente pega ou uma doença mais avançada ainda não metastática, ou então uma doença já metastática. Por isso que a gente fala que ele é silencioso, porque na fase inicial ele realmente não dá sintoma, ou são sintomas muito sutis, assim, que a gente não... Normalmente não, o câncer de ovário não é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. E quais são esses sintomas, doutora?
os sintomas mais comuns são sintomas que afetam a região abdominal. Então, às vezes, o aumento da circunferência abdominal, às vezes uma alteração no hábito intestinal, uma alteração urinária, igual eu coloquei, um Aham. desconforto nas costas, assim, uma alteração, né, uma dor nas costas. Então, são sintomas muito sutis. Quando o câncer de ovário ele já tem aquela barriga d'água mesmo, a ascite volumosa, ele já é um tumor mais avançado. Ai, doutora, ficar de olho mesmo, né? Uma alimentação É, saudável, uma vida saudável, visitar o médico rotineiramente, porque são isso essas mesmo. doenças silenciosas. Nas suas considerações finais, doutora, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Ou dicas e sugestões para essas mulheres, como cuidar? Eu queria fazer duas colocações que eu acho que são importantes. Eu falei que infertilidade e não ter filhos são fatores que aumentam o risco do câncer de ovário, mas eu acho legal colocar que o tratamento para infertilidade ele não aumenta o risco do tumor ovariano. Então, para aquelas mulheres que estão com medo de fazer a indução ovariana, ou que já estão tratando de infertilidade, só essa manipulação hormonal da indução da fertilização não é o suficiente para aumentar o risco do câncer de ovário. E eu queria colocar que às vezes a gente tenta buscar soluções milagrosas, sabe? Então a gente tenta achar qual que é aquela medida que vai me fazer evitar os tumores, assim. E o que a gente tem cada vez mais forte na literatura é que o que faz a gente prevenir das doenças é como a gente vive todo dia. Então, às vezes, eu não consigo fazer atividade física todos os dias, às vezes eu não consigo fazer o que está preconizado, que são 150 minutos semanais, mas eu consigo começar. Então, sair da inércia, começar a atividade física, melhorar algum ponto da sua dieta, já é uma medida que você está tendo de cuidado, de autocuidado muito importante e que está te deixando mais longe das doenças crônicas. E aí eu incluo o câncer como uma doença crônica. Uhum. Chegou mais uma última pergunta aqui, doutora. Como que faz então para cercar essa doença no começo? Essa que é A a questão. questão, assim, a gente não tem uma medida que me faça conseguir diagnosticar no começo de uma maneira massiva, assim, porque eu não tenho. Os sintomas são muito inespecíficos. A gente tem paciente que começa só com náusea, começa só ficando enjoada, às vezes mais uma indigestão. Então, os sintomas são realmente muito inespecíficos. Então, qual que é a minha recomendação? Mantenha hábitos de vida saudável, com atividade física, com uma alimentação saudável, evitando substâncias que são substâncias que a gente fala que são tóxicas tipo cigarro, bebida alcoólica. Eu coloco evitar porque eu sei que na nossa sociedade, principalmente a bebida alcoólica é usada com um intuito social. Mas a gente fazer esses hábitos de vida saudável e manter um acompanhamento médico. Então, Uhum. manter uma vigilância, assim, mulheres uma vez por ano na ginecologia, se Acho que travou. tiver ou ter esse acompanhamento de uma maneira. Tá me ouvindo? Voltou, porque Oi? travou e voltou. Ah, então, manter esse acompanhamento de saúde de uma maneira rigorosa do ponto de vista de não deixar para lá e de não se abandonar. É autocuidado mesmo. Tá. Doutora, eu tô querendo me despedir, mas as perguntas estão chegando e eu preciso responder duas perguntas. Vamos Uma, lá. Uma pergunta, a pessoa que faz uso de anticoncepcional e parou de fazer por algum motivo, ela tem mais chance de desenvolver tumores ou nódulos no ovário? Não, o uso do anticoncepcional, ele te protege, tá? Então, assim, porque a grande questão do tumor ovariano é a oscilação hormonal. Então, fazer o uso do anticoncepcional, ele mantém uma linha estável de Mas níveis ela séricos falou de a pessoa hormônio que fez e na. parou de fazer o uso. Então, mas não é assim. Ela parou de fazer o uso, ela não cai de uma vez. E aquele Uhum, período que ela estava usando o anticoncepcional, ela manteve protegida, ela manteve o hormônio estável. Então, ela tem o aham, benefício do momento que ela usou e ela entendi. para de ter o benefício, mas ela não para de imediato, assim, porque o problema é a oscilação. Entendi. E a outra pergunta é sobre menopausa. As mulheres que usam, que fazem uso de hormônios na menopausa, elas estão mais predispostas a desenvolver esse câncer de ovário? A grande questão é a seguinte: a reposição hormonal, ela expõe a mulher, tá?
Só que o problema é que a mulher, quando ela chega na fase da menopausa, ela está numa fase que ela já é a fase de maior risco de desenvolver o tumor ovariano. Então, assim, eu não tenho uma evidência científica robusta de que a reposição hormonal pós-menopausa tenha um grande risco de tumor ovariano. Aparentemente, ele parece ser pequeno, esse risco, mas a gente tem que lembrar que essas mulheres que estão nessa fase de fazer a reposição hormonal, elas são as mulheres de maior risco. Uhum. Ah, maravilhoso, doutora Maria Helena. Quer deixar suas redes sociais? Ixi, eu não sou muito de redes sociais, Não, né? sabe? Mas, assim, eu atendo aqui no Oncobio, atendo no Oncocentro, precisando, as meninas daqui sempre conseguem me achar, eu estou super à disposição para receber todos vocês. Maravilhoso, eu conversei com a doutora Maria Helena Rangel. Doutora Maria Helena, muito obrigada, Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Amém. Deus abençoe vocês também. Obrigada. Obrigada.